Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje é sexta-feira, dia 22 de fevereiro de 2019. Hoje eu gostaria de ler com vocês 1 Timóteo. 1 Timóteo é uma carta, que tem 6 capítulos. Eu gostaria de ler os 3 primeiros capítulos e amanhã a gente dá prosseguimento nos 3 últimos capítulos, tudo bem? Então vamos começar? Shaul, sempre lembrando que Shaul é o nome verdadeiro do apóstolo Paulo. Shaul, apóstolo de Yahushua, pelo mandato de Yahweh, nosso Salvador, e de Yahushua, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, benevolência, compaixão e paz da parte de Yahweh, Pai, e de Yahushua, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Yahweh na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Amados, olha isso, que interessante que o apóstolo está dizendo aqui para Timóteo. Ele está dizendo que tem pessoas aqui que se desviaram desse entendimento, É isso que ele está falando aqui. Veja, vamos ler de novo para a gente ver. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Ou seja, ele estava demonstrando, pedindo a Timóteo para demonstrar a certas pessoas, para que não ensinem outra doutrina. Qual a outra doutrina? É a doutrina do engano, a doutrina da lei, e não a doutrina do entendimento no Espírito. Verso 4. Nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promove discussões do que o serviço de Yahweh na fé. Essas fábulas são o que, amados? Essas fábulas e genealogias, é isso que está acontecendo hoje nas igrejas, que continua a mesma coisa nesses tempos de pedra, sabe? Onde muitos pastores falam, prometem mundos e fundos. Se você der o dízimo, se você for fiel a Deus, se você ofertar, se você der se sacrificar, se você der o seu tudo, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa. Isso são fábulas. Porque Yahushua nunca prometeu isso pra gente. Yahushua nunca prometeu as coisas terrenas. O que ele prometeu é a vida eterna. É a promessa dele, está lá em João 10. E também na carta de João. Está em João 10 e está também na carta de João. Ele falando sobre isso. A promessa é esta, a vida eterna. O que Yahushua ensinou foi: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói, mas ajunteis tesouros nos céus, onde ninguém onde não vai ser corroído, onde ninguém vai roubar. É isso que ele ensinou, Então veja aqui, verso 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Isso aqui ele está falando dos pastores, mestres da lei, pastores, padres, líderes religiosos, que não compreendem nada, que não sabem nada e fazem tudo na lei. E eles fazem tudo na lei e falam para o povo que é a graça. Nós estamos na graça, porque Jesus morreu e nós hoje vivemos na graça. Só que essa graça dele tem que pagar o dízimo, tem que dar oferta, tem que
tomar Santa Ceia, tem que se batizar nas águas, tem que ir a cultos, né? Tem que fazer todas essas doutrinas, jejum, todas as doutrinas da lei, né? Você tem que fazer. Então, que graça é essa? Que graça é essa que os pastores pregam? E não é essa a doutrina de Yahushua. A doutrina deles, amados, é no entendimento, é nós andarmos no espírito, no entendimento. Não é nada físico, mas é crer no espírito, crer no entendimento de que Ele habita em nós, de que nós somos o templo, que Ele é o pão vivo que desceu do céu, que Ele é a água que nos lava. Isso é a doutrina do Salvador. E o amor a Yahweh sobre todas as coisas é o próximo como a nós mesmos. Essa doutrina. Não tem outra. Então, aqueles que pregam outra doutrina, que não seja do entendimento, aqueles que pregam doutrina de lei, de julgo, de lei, de religiosidade, não estão pregando o verdadeiro evangelho. Estão pregando o evangelho da mentira, do engano. Porque Terron habita nesses templos feitos por mãos humanas. O templo que Yahweh habita é em nós, pessoas. Nós somos o templo do Espírito. Mas, amados, Yahweh, ele vê a cada um como o templo do Espírito. Ele vê a todos como o templo do Espírito. Só que só passa a ser o templo do Espírito quem crê que é o templo. Tá? A pessoa crê que é o templo, ela é o templo. Não precisa mais ir a templo. Então, eu ouço muitas pessoas da igreja, né, muitos evangélicos, que perguntam para mim, e aí, Elisete, você está em qual igreja? Eu falei, olha, eu não estou em igreja nenhuma, porque eu sou a igreja. Ué, como é que você sou a igreja? Quem é seu pastor? Meu pastor é Yahushua, aquele que o sistema colocou o nome de Jesus, mas o nome dele é Yahushua, o nome de Jesus é falso. Né? E eles falam, não, mas a gente tem que ir para a igreja. Não, mas nós somos o templo. A gente não precisa da igreja. Não, mas eu creio, eu sou o templo. Sim, então, você é o templo. Eu sou o templo. Mas só que eu tenho que ir à igreja louvar a Deus. Eu tenho que ir à igreja ouvir o que o pastor fala. Amados, quando nós cremos que nós somos o templo, você crê? Ele fala com você, não precisa de outro falar. Ele te guia a toda a verdade. E o próprio Espírito te leva, te guia. Por quê? Porque o próprio Yahushua disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando a pessoa crê que é o templo, ela vai a Yahushua, o próprio Yahushua leva ao Pai. E o Pai é o Espírito. O Espírito é o Pai, porque o Pai é Espírito. Ele mesmo disse para a mulher samaritana, o Pai é Espírito. E que importa que eu adore Espírito em verdade, porque o Pai é Espírito. Então o Espírito do Pai habita em nós, porque Ele é Espírito, e Ele habita em nós, e esse Espírito dele, esse Espírito nos guia a toda a verdade. Ele nos revela, Ele nos mostra, Ele nos fala, Ele conversa conosco. Não há necessidade de que ninguém vos ensine, porque a unção que dele recebeste, ela mesma vos ensinará todas as coisas. Isto é verdadeiro, não mentira. É assim que está escrito. Então, isso aqui, do versículo 7 de 1 Timóteo 1, versículo 7, olha, veja, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Veja isso, não compreendem. Por quê? Porque não estão em Yahushua, estão na lei. E todo aquele que está na lei não está em Yahushua, amados. Não se enganem. Quem está na lei, quem está na religião, seja ela qual for, religião evangélica, religião católica, religião espírita, religião da Umbanda, religião do Candomblé, religião, qualquer uma religião, não está em Yahushua, porque Yahushua não habita em templos feitos por mãos humanas, nem o Altíssimo Pai e nem o Filho. Eles habitam em templos feitos por mãos humanas. E eles também não habitam em nenhuma religião. Eles estão do lado de fora, esperando aqueles que creem que é o templo. Porque ele habita em nós. O Espírito habita no ser humano e não em templos de pedra. Entende? Então aqui, verso 8. Sabemos, porém,
Olha, veja, vou voltar aqui no verso 7 para a gente dar continuidade ao pensamento do apóstolo, tá? Vamos lá, verso 6. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, para parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe a sã doutrina, segundo o evangelho do esplendor do diabo bendito, no qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, e a Yahushua, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive compaixão, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a benevolência de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Yahushua. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Yahushua veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Veja, amados, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Amados, esse versículo aqui, ele é impressionante, esse versículo aqui em 1 Timóteo 1,15, tá? Que os líderes religiosos, eles falam esse versículo dando base na Bíblia, que a Bíblia é fiel, porque a Bíblia é palavra. Só, amados, que a Bíblia não é palavra. A Bíblia é um livro, é um resumo de toda a Escritura, que Yahushua, que é a palavra, deixou escrito. Porque Yahushua deixou escrito na Bíblia, só que não foi na Bíblia, tá? Yahushua, ele deixou escrito nas Escrituras, que eram pergaminhos, e que tinham várias partes das Escrituras, vários livros, que eram pergaminhos, e que os apóstolos, eles tinham esses pergaminhos, tá? Só que o que eles fizeram? Constantino pegou, escolheu alguns livros e colocou na Bíblia e fez resumo de vários livros, tipo Gênesis. Gênesis é um resumo. Aliás, toda a Bíblia é um resumo. Mas quando você pega o livro de Jasa, que está escrito em Josué 10, acho que é Josué 12, 10, que está dizendo, por um acaso isto não está escrito no livro de Jasa? Você pega o livro de Jasa, você vê o Gênesis todinho ali explicando detalhadamente coisas que aconteceram, que está escrito em Gênesis, a história de José, explicando detalhadamente a história de José, tá? Explicando detalhadamente os vários pontos do que aconteceu. Então a Bíblia é um resumo, a Bíblia não é palavra, tá? A Bíblia não é a palavra de Deus, como eles falam. A Bíblia é um livro que foi resumido, é um livro com 66 livros, e na Igreja Católica tem 72 livros, né? Tem 6 a mais. Isso, contei 6 a mais. Mas a Bíblia, ela é um resumo do resumo do resumo. Porque você pega os livros da Bíblia, com os apócrifos e com as histórias geral da África, a história geral do Brasil, Timbuktu from Babylon, a história secreta do Brasil Milênio, entre outros livros, que a gente aqui não tem nem como falar assim, porque são tantos livros que têm revelado a verdade. Essa é a palavra. Por quê? Porque é o próprio Yahushua que deixou escrito. Então, veja, eles colocam assim, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Ou seja, ele só pega esse versículo para falar que a Bíblia é inerrante palavra de Deus. Não, a Bíblia é fiel palavra. Eles deturpam. Eles não colocam que Yahushua, eles não falam a verdade que Yahushua é fiel palavra. Que Yahushua é a palavra, ele é fiel. Não, eles colocam que a Bíblia é a fiel palavra. Não é, amados. A Bíblia é um livro resumido de toda a Escritura que Yahushua deixou escrito. Porque Yahushua, sim, ele é a palavra. Ele é a palavra. E nós somos lavados pela palavra de Yahushua, que é Yahushua.
tá? Então aqui, ó, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Yahushua veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aqui, veja, que Yahushua veio ao mundo, ou seja, Yahushua, a palavra. Ele se fez carne, ele era o verbo, como diz João 1, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra, ele é o verbo. Então, esse aqui que o apóstolo Shaul está dizendo aqui, olha. Fiel é a palavra e digno de toda aceitação, que Yahushua veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedido compaixão, para que, em mim, o principal evidenciasse Yahushua e sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível e Yahu único, honra e esplendor pelos séculos dos séculos, assim seja. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Amados, esse rejeitar a boa consciência aqui é o rejeitar no entendimento. Então eles naufragaram na fé, ou seja, ficaram fracos na fé, às vezes até perderam a fé. Porque aquele que deixa de crer no entendimento, estão naufragando na fé. Quando deixa de crer no espírito, no espiritual, no espírito que é no entendimento, para crer no físico, na carne, na lei. Então naufraga na fé, né? Então aqui, ó, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Tá? Não mais blasfemarem. O que é esse blasfemar? Você vê Alexandre e Himeneu. Esse blasfemar, amados, que ele está falando aqui, é assim, colocar uma coisa no lugar da outra. Tá? Por exemplo, assim, o que eu estava falando aqui da Bíblia, os líderes, eles falam que a Bíblia é inerrante palavra de Deus, sendo que a Yahushua é a palavra. Então eles pegam o pão e o vinho e falam que o pão é o corpo de Jesus e o vinho é o sangue dele, sendo que o pão é Yahushua, que ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E o vinho é o entendimento do que ele diz, o entendimento da palavra. Ele dá o pão, que ele nos alimenta no entendimento, com o pão dele, e esse pão, ele mesmo diz: aquele que comer nunca mais terá sede, aquele que comer desse pão nunca mais terá fome, aquele que beber da água que a Yahushua dá, que é ele, nunca mais terá sede. Tá? Então, esse é o que ele tem falado. Sabe, isso é interessante, porque as pessoas deixaram de crer aqui, até aqui. E ele disse, entregou a Satanás por quê? Porque eles saíram do entendimento no espírito para poder ir para o físico de novo. Ou seja, pior, antes não tivesse conhecido Yahushua, na verdade. Porque a pessoa conhece Yahushua, na verdade, e entender o que é andar no espírito. De repente a pessoa sai do espírito e vai para o físico de novo, e volta para a escravidão de novo, e quer ensinar errado de novo, e quer ensinar na lei. É isso que ele está falando aqui para o apóstolo Timóteo, para Timóteo, né? Ele está falando isso aqui. Ou seja, esse Himeneu e Alexandre, eles se desviaram da fé, estavam ensinando coisas erradas, doutrina do Salvador. Estavam ensinando o oposto. Não estavam ensinando o andar no espírito, mas estavam ensinando a voltar de novo o jugo da escravidão da religião, a andar na religiosidade, a andar no líder religioso e não em Yahushua, a tomar uma ceia física e não a ceia do entendimento.
Entende? Então é isso que tem falado aqui, que ele está falando. Então aqui, capítulo 2. Antes de tudo, pois, exorto que se une à prática de súplicas, orações, intercessões, ações de agradecimentos em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda, amados, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Yahweh, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Yahweh e um só mediador entre Yahweh e os homens, Yahushua, homem. Veja isso, amados. Ele aqui está dizendo o quê? Porque Yahweh, amados, é uma coisa que eu acho assim interessante. Eu antes, quando eu era evangélica, eu desejava muito mal às pessoas, sabe? Eu tinha um coração duro. Se a pessoa fizesse alguma coisa de má comigo, uma maldade comigo, eu logo pedia vingança. Ah, Deus vinga. Ah, porque Deus vai fazer juízo, porque Deus vai vingar, porque a pessoa fez isso comigo. E eu ficava naquilo. E eu achava assim, tipo, que eu era o templo do Espírito, porque eu ia na igreja, né? Então, como eu ia na igreja e a igreja evangélica, diga-se de passagem, porque se fosse a igreja católica eu não seria salvo não, tá? Na minha cabeça de religiosa evangélica que eu era, a minha mentalidade idiota era essa, porque era uma mentalidade bem idiota, né, meus irmãos? Vamos combinar. Hoje, quando eu me lembro disso, eu falo, como é que eu era? Olha, eu chego a me dar nojo, amado, chego a me dar nojo do jeito que eu era, mas eu louvo e sou grata a Yahweh pela obra que ele fez na minha vida, que ele tem feito, sabe, por essa transformação no entendimento que ele tem me dado. Porque hoje eu sou uma outra pessoa que quando eu olho para o passado, eu falo assim, não, eu não quero mais voltar a ser aquela Elisete, aquela velha Elisete. Aquela velha Elisete está enterrada, está morta. Hoje eu sou uma Elisete no entendimento de Yahushua. Isso que faz a diferença. Então, eu pensava assim. E eu achava que eu sou o templo do Espírito, porque eu vou na igreja, e todo mundo que está na igreja é o templo do Espírito. É assim que a gente pensa, né? A pessoa que está na igreja, né? Que vai à igreja não é igreja. Mas na verdade eu não era igreja, porque eu praticava coisas assim erradíssimas, xingava e desejava mal aos outros, eu fazia fofoca, sabe? Então hoje eu não consigo mais fazer essas coisas, amados, porque quando a gente anda no Espírito, não tem como. Porque o Espírito, ele nos molda no caráter dele, sabe? A gente é outra pessoa, uma pessoa muito melhor, sabe? E o que acontece? Hoje eu vejo assim, Yahweh, ele vê todos como templo, porque ele quer salvar a todos. Só que só é templo quem crê que é o templo e deixa de ir a um templo de pedra. A verdade, Yahweh quer que todos sejam um templo, ele quer salvar todos, ele quer habitar em todos. Só que ele não habita nas religiões. Então a pessoa, para crer, ela precisa crer que ela é o templo e sair do templo. Sair do templocentrismo, tá? Só que o negócio é que as pessoas, elas falam, não, eu sou o templo do Espírito. Ah, mas eu preciso ir à igreja, sabe? Porque a gente tem que louvar a Deus, a gente tem que ouvir o que o pastor vai falar. A gente tem que dar o dízimo, a gente tem que tomar Santa Ceia. Sabe? Então o que acontece? Aqui, está dizendo aqui no verso 5 do capítulo 2. Porquanto há um só Yahweh e um só mediador entre Yahweh e os homens. Yahushua, homem. Ou seja, Yahushua, homem. Por quê? Porque ele veio e morreu por nós, ele veio como homem, ele veio como ser humano, ele passou por tudo que nós passamos, ele foi provado, ele foi testado, mas ele não cedeu à tentação, ele nunca pecou. Então ele conhece as fraquezas, ele conhece a fragilidade do ser humano, porque ele viveu nesse corpo terrônico, esse corpo mortal de terror. E por isso que aqui está dizendo, a saber, Yahushua, homem. Por quê? Porque ele intercede por nós na forma assim de, ele hoje habita, né, à direita do Pai, está à direita do Pai, tá? Um corpo glorificado, um corpo assim transformado, tá? Mas ele é sem esplendor,
né? E ele é o filho de Arro. Só que ele intercede por nós como homem, porque ele passou por isso. Então, quando a gente anda no entendimento dele e a gente erra, porque nós somos humanos. Não é viver uma vida de pecado, uma vida errada, mas a gente está no entendimento dele, andando no Espírito. E de repente a gente comete um erro, a gente pede perdão, ele vai ao pai e fala: pai, olha, perdoa, porque eu também passei por isso, sabe? E tal. E é porque ele entende, ele conhece a nossa fraqueza, ele viveu nesse corpo, entende? Então, ele é o mediador, não precisa ter outro mediador. O que acontece nos templos de pedra, amados, é que eles têm o pastor, e o pastor é o mediador entre o homem, nós homens, e Deus. O pastor que é o mediador, o pastor que dá a palavra, o pastor que fala: olha, hoje Deus mandou falar para vocês isso, isso e isso. Só que esse Deus, que ele está sendo mediador entre o homem e Deus, esse Deus não é Iarro, esse Deus é Terrom, que é o Deus do caos, Demiurgo, tá? E Adalbaote, e Ausha, e Aosha, sei lá, e, entendeu? Esse que é o Deus Terrom, que tem vários deuses, porque Iarro não tem, que tem vários nomes, desculpa, tem vários nomes. Terrom é conhecido por vários nomes, que dá referência a ele, tá? Iarro, ele só é um, e ele só tem um nome, não tem outros nomes. O nome é Iarro. Só que esse mediador, que é o pastor, líder religioso, padre, pai de santo, guru ou mago, qualquer líder religioso, ele está sendo mediador entre o homem e o Deus Terrom, que é o Deus falso, que é o Deus que habita nos templos. Porque Yahushua, ele é o mediador entre o homem e Iarro. E como é que ele é o mediador? A gente vai até Yahushua, e Yahushua nos leva ao Pai, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É só ele que leva ao Pai, Yahu. Não há outro que leva ao Pai. Não há outro mediador. Ele é o mediador. Isso está bem claro aqui na Escritura. Veja, verso 5. Porquanto há um só Iarro e um só mediador entre Iarro e os homens, e Yahushua, homem. Amados evangélicos, eu estou lendo assim porque Jesus é o nome blasfemado, tá? O nome verdadeiro do nosso Salvador é Yahushua e o nome do Pai é Iarro, tá? Então, por isso que eu estou lendo assim. Vocês pesquisem, amados, que a letra J nem existe no hebraico, nem no grego, nem no aramaico. Podem pesquisar e vocês vão descobrir. E o próprio Espírito vai guiar a verdade para mostrar a vocês de que esse nome de Jesus é falso. Então veja, verso 5 de novo. Porquanto há um só Iarro e um só mediador entre Iarro e os homens, e Yahushua, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, ou seja, levantando mãos separadas, sem ira e sem animosidade. Amados, esse orar aqui, que ele está falando, ora em todo lugar, levantando mãos santas, né, que está santas, né, vou botar mãos separadas. Esse orar em todo lugar é orar de todo entendimento. Não é para você ficar orando em todo lugar. Você vai no trabalho, você vai e levanta aquela oração: ó Senhor, eu te peço, tal, falar com a boca. Não, é orar em todo lugar. Orar no ônibus, você está no ônibus, você está orando. Ninguém precisa saber que você está orando, só o Pai. Basta, o Pai saber. Quando Yahushua disse: entra no teu quarto e ore em secreto ao Pai, e o Pai te recompensará publicamente. Ou seja, quando diz entra no teu quarto, não é um quarto físico que ele está falando, você está no quarto físico orar, não, mas é um quarto no entendimento.
Tá? No entendimento o quê? No pensamento. E nesse pensamento você vai orar em secreto, que só o Pai vai ouvir o que você está orando. Só o Espírito, somente o Pai vai ouvir o que você está orando. Não precisa de mais ninguém saber que você está orando. Tá? Então aqui, ó. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Amados, aqui está falando assim, tipo, a mulher ande com uma roupa decente, sabe? Que não seja assim, uma roupa que venha causar desejos aos homens, né? Então, assim, que se portem sobre isso, né? E aqui está falando assim, a mulher aprende em silêncio, com toda a submissão. Isso aqui está falando assim, porque naquela época, né? Nessas cidades, as mulheres, elas tinham assim, como é que é? Elas não podiam falar. Tinha algumas cidades como Coríntios, como essas cidades assim, a mulher, ela não podia falar. Ela tinha que falar assim com o marido, não podia se expressar. Então, como era costume de algumas cidades isso, né? Então ele falou para que elas fizessem assim, né? Nesse texto aqui, nesse contexto de Timóteo, porque lá essas mulheres, elas tinham que permanecer caladas, porque era assim, regra, era assim, tipo costume lá daquelas cidades, tá? Então, para que as mulheres em Arusha também tinham que seguir esses costumes que as autoridades, eles lá daquele lugar, eles falavam, né? Eles ordenavam, tá? Então, isso aqui era coisa, não é assim que o apóstolo Shaul, ele é assim machista, né? Ele simplesmente está falando uma coisa que a mulher deveria seguir conforme a tradição lá daquela cidade, tá? É isso. E que elas se portem, né? Porque assim, e a Rússia nos chamou a liberdade, né, amados? Nós somos livres nele. Então, como nós somos livres nele, ele mesmo nos molda e nos mostra o nosso traje. A gente sente, a gente sabe qual o traje que nós devemos usar, né? Como nós devemos nos portar, como nós devemos falar. Então, isso tudo, e a Rússia vai nos moldando no seu caráter, né? Então, aqui, ó. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Yahweh? Amados, aqui, ele está falando assim, a igreja de Yahweh são as pessoas, tá? Aqui verso 6, não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair em opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé, com a consciência limpa, também sejam primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres,
é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançaram para si mesmos justas preeminência e muita intrepidez na fé em arrocha. Amados, aqui ele está falando assim de bispo e diáconos, só que isso aqui é assim, não é um cargo assim de religioso, um cargo assim que coloca assim nas igrejas para a pessoa viver ali naquela escravidão da religião. Tá? O bispo é um orientador, tá? O diácono também é um orientador, entendeu? É assim, chama o tipo o presbítero. O presbítero na igreja, em grego significa, da língua portuguesa significa ancião. Só que eles colocaram presbítero para dar assim, tipo um cargo. Só que isso aqui não são cargos de igreja. Para a pessoa ficar ali na igreja, no templo de pedra, né? Exercendo assim a função de bispo, a função de diácono, função de pastor. Tanto é que aqui no capítulo 2, verso 5, está dizendo: porquanto há um só Iarro, um só mediador entre Iarro e os homens, e Arruxa, homem. Ou seja, não tem mais necessidade de ter líderes religiosos, cargo religioso. E a Arruxa mesmo disse: não chameis ninguém de pai, porque há um só pai que está no céu. Não chameis ninguém de mestre, porque há um só mestre. Não chameis ninguém de pastores, ou seja, não chameis. Vós todos sois irmãos. Vós todos sois iguais. O que se quiser ser maior, que sirva. É isso que a Arruxa disse. Então, isso aqui, os líderes religiosos colocam esse capítulo 3 de Timóteo, tá? Para dar respaldo, dizendo, não, está na Bíblia, que tem bispo, que o bispo tem que ser casado só com uma mulher, tem que ter somente uma mulher, não pode ser dado a vinho, que não sei quem, que diácono e tal, para cargos religiosos. Mas isso aqui não é cargo religioso. Aqui ele está falando, tá? De uma conduta na doutrina de Arruxa, tá? No caráter de Arruxa, onde o bispo, que é um supervisor, é aquele que está olhando a igreja de Arro, ou seja, orientando a igreja de Arro, orientando na verdade, tá? No andar no espírito. É isso que está dizendo aqui, mas não é esse cargo religioso para a pessoa ficar ali presa na religião, no engano da religião. Isso não existe, amados. Isso acabou. E Arruxa, quando ele morreu no madeiro, e ele disse, está consumado, ali acabou. Acabou a obra da lei, acabou templos físicos, acabou isso tudo. Hoje, Arruxa é o mediador entre Arro e o homem. Ele é o mediador. Então não há mais necessidade de ter cargos na igreja. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito. E nós orientamos um ao outro, na verdade. Então, bispo e diácono aqui, como está dizendo aqui, né? Só que é supervisor, é orientador, pode ser qualquer um de nós, qualquer um que entende a verdade, que anda no entendimento, pode ser bispo e diácono, não no cargo religioso, mas assim, no sentido de falar a verdade ao povo. Como eu estou fazendo agora, eu estou orientando aqui através do Espírito, que é o Espírito que está falando através de mim, e mostrando a verdade, o que é o físico e o que é o espiritual, para que a pessoa saia do engano. Isso aqui é o intuito. Não é cargo religioso de bispo, de diácono, de pastor e de presbítero, entendeu? Não é isso. E de obreiro, e de não sei o quê. Não. E Arruxa, ele nos chamou a liberdade. Para isto, e Arruxa nos chamou para a liberdade. Não voltemos mais a julgo de escravidão. Tá? Então, vamos lá. Verso 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Arro, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade.
Ou seja, proceder na casa de Yahweh, que é a igreja do Deus vivo, do Yahweh vivo. Ou seja, essa casa de Yahweh, amados, são as pessoas. Proceder na casa de Yahweh é a pessoa. Não é mais igreja, templo de pedra. Até porque em Atos você lê várias vezes a carta de Paulo falando da igreja que está na casa de fulano, a igreja que está na casa de ciclano. Ou seja, a igreja, qual é a igreja? Pessoas, que está na casa de uma outra igreja que é pessoa. Porque cada um de nós é o templo. Tá? Então aqui, ó. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido no esplendor. Aqui está a glória, mas estou lendo o esplendor. Tá? Então veja, aquele que foi manifestado na carne, ele se manifestou na carne, ele largou toda a sua glória, deixou o esplendor, né? Deixou o esplendor e habitou em carne. Se manifestou em carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós, o verbo, a palavra viva, né? Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, ele foi contemplado por anjos, amados, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido no esplendor, né? Então é isso, amados. Então, o que nós temos que entender é que Yahweh, ele nos chamou a gente para viver assim, uma vida assim na escravidão da religião e em cargos religiosos, né? Porque Yahushua, nem o pai, nem o filho, eles habitam em religião, tá? Ele não habita em templos feitos por mãos humanas e nem tampouco em religião. Então, amados, vocês que estão me ouvindo e que até mesmo tá assim sem chão, porque eu também fiquei quando eu descobri, né? E quando eu comecei a pesquisar, eu fiquei sem chão. Eu fiquei, que isso? Como assim? Tá tudo errado. Tudo que eu aprendi na Bíblia, quando a gente vê, é tudo assim blasfemado pro benefício deles, desses líderes religiosos, né? Benefício da maçonaria, dos judeus da onda, desses falsos judeus, que judeus somos nós somos os hebreus da Escritura, né? Então, a gente fica realmente sem chão. Mas, quando Yahushua chama a gente, é para a liberdade, é para que a gente viva nele. Então, amados, saia do engano da religião e vá para Yahushua, que ele é o único caminho. E Yahushua, que é o caminho, ele vai guiar a cada um ao Pai. Tá? Que Yahushua carregue cada um nas palmas de suas mãos, até amanhã, se Yahushua permitir. Eu creio que Yahweh e Yahushua vão permitir. Tá? E sejam livres, em nome de Yahushua. Até a próxima.